1 aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler para ficar uma leitura contextualizada, vai ficar um pouquinho extensa a leitura, mas para eu não pensar um negócio que vai ficar meio sem sentido, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Quantos corpos? Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Quantos sofrem? Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha aqui para a tela e vamos ler juntos esse último versículo. 1, 2, 3. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A turma dos desigrejados, e eu já começo nesse nível, não conhece esse texto. Porque é comum você ouvir gente dizendo assim: eu sou igreja. Onde eu estiver, eu sou igreja. O texto não diz isso. O texto diz que vocês, juntos, são o corpo. O corpo aqui é a igreja. Individualmente, não são igreja, são membros. Membro é uma coisa, corpo é outra coisa. Então é isso. Não dá para ser igreja sozinho. Nós precisamos dessa comunhão, desse ajuntamento. E aí eu quero pregar aqui hoje sobre marcas de uma igreja saudável.
O que significa ser saudável? Quando alguém pergunta para você, você é saudável? Ou você diz para alguém, fulano de tal é saudável. Uma pessoa saudável é aquela que adota hábitos na rotina que ajudam a manter o corpo e a mente em equilíbrio. Ser saudável não é só não ter doenças. Essa definição é limitada. Para entender o que é ser saudável, nós precisamos ir além. É importante reconhecer que ter saúde é viver em completo bem-estar físico, mental e social. Isso significa que ser saudável, repetindo, não é apenas não estar doente, mas também estar bem consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Isso tem a ver com equilíbrio comigo mesmo, com a minha saúde e com as pessoas. Meu relacionamento social, isso é ser saudável. Tem gente aqui que lida com a área da saúde e podem falar até mais do que isso. Aí, vamos começar a pensar aqui algumas coisas. Se você é um pai cristão, o que deseja para os seus filhos? E se você é um verdadeiro filho de Deus, o que espera para a sua família? Obviamente, uma família saudável. Provavelmente, você vai desejar para a sua família amor. Você vai desejar para a sua família compreensão, alegria, santidade, unidade. Em resumo, uma família saudável é todos vivendo bem, se amando, vivendo de acordo com os propósitos que Deus planejou. O mesmo também se aplica às nossas igrejas. Cristãos, pastores, membros da igreja devem desejar igrejas saudáveis. Lendo algumas coisas, e eu até compartilhei algumas frases no grupo da igreja, sexta-feira que eu estava dando uma olhada em alguma coisa, existem alguns livros que eu recomendo você ler. 9 marcas de uma igreja saudável. É um livro. Tem um outro livro, O que é uma igreja saudável, de Mark Dever. Ele disse o seguinte: o que é uma igreja saudável? Ele disse que igreja saudável é aquela que reflete de forma crescente o caráter de Deus, conforme ele é revelado na sua palavra. Então, na sua visão, igreja saudável é aquela que não para no tempo, é aquela que está em constante crescimento, vivendo de acordo com o caráter de Deus, descrito na sua palavra. Cristãos, pastores, membros de maneira em geral, devem desejar que as suas igrejas sejam saudáveis. E eu quero pontuar aqui com você 3 marcas de uma igreja saudável. A primeira, uma igreja saudável é uma igreja verdadeiramente cristã. Diga comigo, verdadeiramente cristã. Você pode se perguntar, o que é uma igreja verdadeiramente cristã? Espera aí, mas eu vejo uma igreja, o nome de Deus está mencionado lá e eu insisto nessa tecla. O que é uma igreja verdadeiramente cristã? É aquela então que reflete cada vez mais o caráter de Deus, os princípios de Deus. Em outras palavras, é uma igreja que imita a Cristo e segue os seus passos. Isso é uma igreja cristã.
Em outras palavras, é assim, é uma igreja que faz tudo aquilo que Jesus ensinou que deveriam fazer os seus discípulos. Uma igreja verdadeiramente cristã é uma comunidade que aprende com Jesus. Mateus 11:29, o mestre disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ele tem algo para nos ensinar. Ele tem os princípios para nos ensinar. Uma igreja fundamentada no nome de Jesus é uma comunidade verdadeiramente cristã. O que define uma igreja cristã não é apenas carregar o nome de Cristo na sua placa, mas sim as suas práticas verdadeiramente cristãs. Essas práticas, todavia, elas não se resumem apenas em questões morais, mas é também uma igreja que é uma igreja verdadeira cristã, também tem um sentido doutrinário. Eu sei que essa palavra ela se tornou pejorativa no meio evangélico, mas uma igreja verdadeiramente cristã é uma igreja que ensina os princípios de Cristo, que ensina a palavra. Quando o ensino não reflete automaticamente aquilo que Cristo ensinou, a igreja ela deixa de ser saudável. Alguém que se alimenta de maneira errada, e tem um bocado de gente vivendo assim, come muita bobagem, come muita coisa que não traz uma boa nutrição. Às vezes a pessoa enche a barriga, mas estar cheio não significa que está bem nutrido, é ou não é, Haroldo? Você manda o cara caminhar 10 metros, o cara chega lá com a língua para fora. Estar sem fome não significa, depois de você ter comido muita coisa, não significa que você se alimentou de forma saudável. Uma igreja saudável é aquela que se alimenta daquilo que Cristo reservou para a sua igreja. Há um banquete especial para nós na sua palavra, e é disso que nós precisamos nos alimentar. Agora escute isso aqui. Nos dias apostólicos, a igreja de Cristo enfrentou duras batalhas contra aqueles que queriam de alguma maneira macular, sujar a pureza do ensino dentro da igreja de Cristo. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja esse anátema. Sabe o que é anátema? Maldito, amaldiçoado. Paulo estava dizendo, olha, se aparecer alguém pregando um evangelho diferente desse que está sendo anunciado, esse cara deve ser amaldiçoado. Porque nos dias ainda dos apóstolos, haviam pessoas tentando macular o ensino da palavra de Deus. Tinha gente querendo distorcer aquilo que estava sendo pregado. Agora, escute isso aqui que eu vou lhe dizer com muita paz no meu coração, e eu preciso pregar isso para você. Atualmente há igrejas com práticas biblicamente questionáveis e até difíceis de combater tais distorções. É o que Paulo chamou de sutilezas. É o que Paulo chamou também de sofismas. Sabe o que é isso? É a arte do engano, em que a pessoa fala muita coisa que é verdade, e lá no meio ele coloca uma sementinha maligna. Se eu colocar um copo desse de água aqui para você, dessa água que está aqui, ó, geladinha, e te dar, você bebe? Sim ou não? Mas se eu pegar esse mesmo copo de água geladinha que está aqui e pingar uma gotinha, só uma gotinha da água desse rio que corta aqui, ó. Só uma gotinha. Esse é o problema. É que tem muitas coisas que elas vêm assim, aparentemente
99,9% joia, limpo. Mas lá no meio Satanás coloca uma gotinha, coloca uma semente maligna. E às vezes essas distorções, elas acabam ficando difíceis até para serem combatidas. Agora escute o que eu vou lhe dizer aqui. Existem igrejas tituladas cristãs, mas que incorporaram muitos elementos de outras religiões, até mais do que propriamente dito do cristianismo. Vinha aderindo a práticas de outras religiões, até pagãs. Esse era um dos problemas do dia dos apóstolos, com a prática naqueles dias, por exemplo, dos judaizantes. O que era isso? Alguém que se converteu ao cristianismo, mas ele queria trazer para dentro da igreja cristã práticas que eram lá do judaísmo. E Pedro, em um determinado momento, ele entrou nessa, a ponto de ter um texto bíblico, eu não lembro aqui a referência, que Paulo diz, olha, eu resisti a Pedro na cara. Ou seja, o embate foi forte. Porque sabe o que Pedro estava fazendo? Ele chegava perto dos cristãos convertidos e que queriam judaizar a igreja cristã. Ele chegava para esses irmãos e diziam assim, olha, de fato tem que circuncidar. Essa é uma prática verdadeira. Tem que fazer. E aí ele ia do outro lado, daqueles contrários à circuncisão, e falava assim, isso é bobagem, não precisa circuncidar. Ou seja, ele estava jogando lá e cá nos dois grupos. E aí Paulo chegou para ele e falou, peraí, você resolve sua vida, porque não dá para você ficar desse jeito. Mas ainda assim, depois de tanto tempo, esse ainda acaba sendo um dos problemas no meio evangélico. Existem muitas igrejas que adotaram práticas judaizantes. E esse princípio, ele está tão enraizado na cultura, tão forte, que alguns se surpreendem ao ouvir que não há determinação para a igreja de Cristo realizar, por exemplo, festas tipicamente judaicas, como a Páscoa, festa de Purim, festa da colheita, festa do tabernáculo, festa do Pentecoste e outras. Não há determinação no Novo Testamento para a igreja celebrar, realizar essas festas, porque isso era coisa dos judeus da antiga aliança. Em Jesus, todos esses cerimoniais se juntaram na figura de Jesus e não há mais determinação para que o povo de Deus faça isso. Duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja, no sentido de celebração. Primeiro, batismo. Segundo, ceia. A igreja não tem compromisso e não deve. Festa de Pentecostes, festa disso, festa do Purim, festa de mais não sei o quê. Isso não é prática cristã, gente. Nós fizemos aqui, por título, nesse ano, um culto denominado culto de Páscoa. Sentei com a Mical, que foi quem falou no dia, e falei para ela, o culto vai ser só o título desse jeito. A mensagem é Cristo. Cristo é, aí sim diz o texto, o nosso Cordeiro Pascal. Não é Pascoal, viu gente? Pascoal é um outro sobrenome. Cordeiro de Páscoa é Pascal. Está assustado? Pois é. É para assustar mesmo. Esses símbolos não têm relação com o cristianismo. Você quer ver outras coisas? Réplica da Arca da Aliança, candelabro, estrela de Davi, bandeira de Israel. Tudo isso, gente, pode ter uma simbologia. Esses símbolos por si só, eles não carregam erro. O problema é acrescentar isso ao ambiente do culto, como se isso fizesse parte do culto cristão, e não faz. Não tem nada disso na nova aliança.
não faz parte do culto genuinamente cristãos. No entanto, o problema surge quando são adicionados à igreja, como se fizessem parte desse culto, mas esse ainda não é o maior dos problemas. Essa mistura é o que é chamado na teologia de sincretismo religioso, que é pegar práticas do paganismo e cristianizar isso como se fosse temas cristãos. Aí, gente, é por isso que você vê muitas práticas e crenças típicas de outras religiões no ambiente de igrejas chamadas cristãs. Por causa disso, há igrejas fazendo arraiá gospel, festa junina gospel, quadrilha evangélica, carnaval gospel, benzição gospel, fogueira santa e outros 1000 vezes não. Quando você leva o seu filho para uma festa junina, você está levando ele para uma festa pagã. Você está levando ele para um momento que foi reservado para a idolatria. Saiba-se disso, pai e mãe. Esse ambiente não é para o povo de Deus. A festa junina, ela tem origem pagã. O carnaval tem origem pagã, é a festa da carne. Ninguém nunca me falou, estou te falando agora. Meu Deus. Segunda marca de uma igreja saudável é uma igreja discipuladora. O discipulado, ele tem muito a ver com o discípulo. Aliás, eu já disse isso aqui, que o discipulado, ele tem mais a ver com o discípulo do que com quem ensina. Judas foi ensinado por Jesus, e olha que fim que deu. O problema aqui, sabe o que é? Olhe para mim. Gente, nós temos uma facilidade pelo novo. Quando a gente vê uma coisa nova, isso nos atrai, isso mexe conosco. Há uma predisposição em nós para o novo. Todavia, o discipulado não é só aprender coisa nova. O discipulado é desaprender aquilo que é necessário. Desaprender aquilo que você aprendeu errado. Quantas vezes eu já tive que, como diz, numa forma de expressão, dar o braço a torcer com alguém que chegou para mim e disse: olha, isso aí não é assim. Vou te ensinar aqui direito. Mas dói em nós, porque a gente quer bater o pé firme, que é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Mas quando vem alguém e fala conosco diferente, para você abrir a mente, abrir o coração para dizer: poxa vida, eu estava errado. E isso mexe conosco, isso nos incomoda. Mas uma igreja saudável, ela prioriza o discipulado. E isso que eu estou fazendo aqui nessa noite, eu estou discipulando vocês. Por mais duro que isso pareça, por mais absurdo que isso pareça, por mais contaminado que você esteja com a cultura desse século, o que eu estou lhe dizendo aqui nessa noite é a palavra de Deus. O povo de Deus não se mistura com isso. Jesus, ele estava lá entre os fariseus, de vez em quando ele estava na casa de um fariseu, de vez em quando ele conversava com um fariseu, mas você não viu Jesus fazer aquilo que os fariseus faziam. Estar perto, ter contato, falar, conversar é uma coisa. Fazer o que eles fazem é outra. Uma igreja saudável, ela prioriza o discipulado, que resulta na formação de discípulos fiéis. Esses seguidores podem não ser perfeitos, mas conhecem e amam a Deus e buscam obedecer a sua palavra. O discipulado envolve o engajamento na vida da igreja. Ei, você vai assentar com alguém para você falar de Jesus, primeiro você ganha confiança dessa pessoa. Você se mostra alguém confiável.
Isso é discipulado. O discipulado, você vai falar das coisas de Jesus, você vai tratar também a alma dessa pessoa. Essa pessoa vai abrir o coração e te pedir que ore por ela. Você precisa ser alguém confiável. Isso tem a ver com relacionamento, tem a ver com engajamento, com construção de relacionamentos verdadeiros com outros crentes. Além disso, inclui o exercício dos dons do ministério e serviço, o crescimento em santificação e a produção de frutos. Se todos nós, esse ano, que vai terminar daqui a pouco, tivéssemos nos esforçado para ganhar uma pessoa, nós terminaríamos esse ano com o dobro de gente que temos aqui. Uma igreja saudável também cumpre sua parte. Na grande comissão, Jesus ordenou, Mateus 28, 19 e 20, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mas antes é preciso ir fazer discípulo. Ele vai estar com você, mas você precisa ir fazer discípulo. Você não pode pegar só a parte finalzinha aqui não. Estou com vocês. Aleluia. Faz discípulos. A igreja saudável se dedica a espalhar as boas novas de Jesus, dizendo que Jesus morreu pelos nossos pecados. Diz amém. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e agora reina para oferecer perdão, nova vida no Espírito e salvação a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Isso é fazer discípulo, gente. Isso é ensinar. Como embaixadores de Cristo na terra, os crentes são chamados a ser. Olha o que diz o texto. Gente, olha a seriedade disso aqui. 2 Coríntios 2, 15 e 16. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício de Cristo, que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Vamos lá. Para os que estão se perdendo, um mau cheiro que mata. Opa! Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? A vida de santidade do discípulo expõe os que estão se perdendo a vida de pecado. O que ele está dizendo é o seguinte: onde chega um seguidor de Cristo, as práticas dele constrange quem está se perdendo. Vamos lá? Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável, que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Paulo perguntou. Espera aí. O salvo, quando chega perto de alguém salvo, é como um bom perfume, é agradável. A gente sente prazer de estar perto de alguém salvo. Quando um salvo chega perto de alguém que está perdido, o perdido fica incomodado. É isso que Paulo disse. Só para você responder. A sua presença perto das pessoas, como é que é? Está incomodando um bocado de gente que está de passos largos para a perdição? Ou não? Mas bora lá. A tarefa do discipulado não é apenas do pastor. Há muitos crentes que têm terceirizado aquilo que o Senhor ordenou que todos fizessem. Gente, a ordem de Jesus de pregar o evangelho não é só para pastor, não é só para liderança, é uma ordem universal para o povo de Deus. Os discípulos, eles têm a missão de gerar discípulos. Todos nós somos discípulos de Cristo e esta é uma missão nossa. Nós precisamos falar de Jesus. Você precisa orar e falar de Jesus para alguém. Você precisa falar sobre Jesus para as pessoas. As igrejas que mais crescem são aquelas que criam uma cultura do discipulado. Nas suas rodas de conversa, mesmo que você fale de outra coisa,
mesmo que você fale de outro assunto, mas o nome de Jesus precisa também fazer parte. O nome de Jesus também precisa estar lá. Jesus deve ser o tema principal. Jesus mudou a sua vida? Ele te deu uma nova esperança? Você acredita nele? Então deve falar dele para os seus amigos. Deve falar dele para a sua família. Deve falar dele para as pessoas do seu círculo de relacionamentos. Uma frase importantíssima do Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores do século passado. Ele disse: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. Custa tudo que temos. Sentar olho a olho, pessoa a pessoa. Existem aqui algumas pessoas da igreja que eu estou fazendo isso. Pessoas que vêm aqui e que eu faço questão de conversar individualmente. Às vezes sai uma pessoa, entra uma outra, e eu vou falar com essa que entrou quase a mesma coisa que eu falei com a anterior. Mas isso para gerar vínculos, para fazer de maneira personalizada. Isso é trabalhoso, gente. Isso é desgastante. Mas no final da história, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Daqui a algum tempo nós veremos os frutos disso. Pode até ser que eu não vou colher, mas é assim mesmo. Um prepara o terreno, o outro planta e o outro colhe. Não estou indo embora não, mas eu estou dizendo aqui para você que às vezes tem coisas que demoram para frutificar. Mas é necessário fazer. Hoje eu ouvi de um pastor que ele evangelizou um camarada durante 6 anos. E o cara não se converteu. Ele mudou da cidade, menos de um ano depois, chegou a notícia que o cara aceitou Jesus e estava na igreja. Gente, tem um trem que é esquisito. Você trabalha com um cara, a esperança sua, esse cara vai vir, você vai batizar ele, ó, maravilha. Quando você vira as costas, o cara não toma decisão. Quando você vira as costas, ele, opa, eu quero. É assim. A semente ficou plantada. O reino colheu. A alegria, ela é nossa, independente de quem é que usufruiu disso depois, de quem viu isso depois. Uma igreja saudável é uma igreja discipuladora. Uma igreja saudável é uma igreja verdadeiramente cristã. Uma igreja saudável possui líderes, servidores. Terceira e última marca. Uma igreja saudável produz líderes que seguem o exemplo de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Jesus liderou por meio da servidão. Ele foi servo. Agora, gente, tem gente que passa a vida toda com Jesus e não aprende. Sabe o Kleber? Jesus estava perto já de ir para a cruz. Aí chegou a mãe. Para quem não sabe quem que é o Kleber, é o Liu. Dizer que chegou alguém na casa dele perguntando para a mãe dele um dia lá, o Kleber está aí? A mãe dele falou, não, aqui não tem Kleber não. Ó. Mas uma mãe chegou para Jesus. Uma mãe, Carol, querida, preocupada com o bebê. Mãe tem essas coisas. E essa mãe chegou para Jesus preocupada com os bebês dela. Sabe os meninozinhos? 35 anos cada um. Aí chegou para Jesus e falou assim: ó, eu reconheço que o Senhor é rei. O Senhor vai sentar num trono. Eu quero que o Senhor faça para mim um negócio. O Senhor coloca os meus meninos sentados do ladinho do Senhor lá no trono. Jesus respondeu para ela: olha, quem quiser ser o maior no reino de Deus, deve ser o menor. Quem quiser ser grande no reino de Deus, deve servir os demais.
Aí Paulo falando dessas coisas lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, Paulo falou o seguinte: olha, deve ter em vocês o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que não ficou com essa vaidade de ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou a si mesmo. Ele se fez em forma humana. E isso era para os coríntios uma loucura. É por isso que Paulo falou lá que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E aí, Paulo continuou dizendo: o sentimento é sirva, servir. Mateus capítulo 20, versículo 28. Jesus, falando a respeito dele mesmo, declarou: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir, ser servo. Servir é uma bênção. Ser útil é uma bênção. Durante os 3 anos do seu ministério, Jesus interagiu intimamente com os 12, ensinando-os e permitindo que observassem sua vida. Ele serviu. Tinha coisa que Jesus não precisava fazer, mas ele fez para dar o exemplo. Ele não exigiu nada de nós, o seu povo, que fizéssemos alguma coisa que ele não tenha feito para nos dar o exemplo. Agora nós estamos vivendo uma era de uma turma tão xixelenta, gente, como diz lá na minha terra. Povo mimado. Servir é uma dificuldade muito grande. Servir vai implicar em você abrir mão das suas vontades, abrir mão das suas concepções para servir. Servir não é do jeito que eu acho que está bom, não é do jeito que eu quero. Servir não é do jeito que eu penso que é. Não, eu vou fazer desse jeito mesmo e pronto, e acabou. Não serve. Servir é o posto mais importante no reino de Deus. Como você acha que tem que apresentar alguém que ocupa a função mais importante? Eu estou aqui nessa igreja, eu estou servindo essa igreja há mais de 2 anos, eu e minha família. Servir é um privilégio. Eu contei um pouco da minha história hoje para um colega pastor. E ele disse: olha, a atitude de vocês é digna de admiração. Serviram a bênção. Não existe pastor maior do que a igreja. A igreja é sempre maior do que o pastor. O dia que o pastor começar a sentir que é maior do que a igreja, que é a estrela da igreja, ele caiu da graça. E o problema é que muitos caem da graça, mas não conseguem cair do púlpito. Aí fica agarrado lá fazendo um monte de bobagem. Serviram a bênção. Servir é o maior chamado que Deus nos fez. Você está servindo em quê? Bons líderes identificam e treinam outros líderes, assim como os apóstolos fizeram na instituição dos diáconos. Gente, Jesus não treinou os apóstolos para treinar diáconos. Lá, enquanto Jesus estava com eles, não houve instituição do diaconato. Mas depois, na necessidade, eles falaram: peraí, agora nós precisamos pensar diferente aqui. Mas eles já sabiam o caminho das pedras, como fazer, e eles treinaram. Um bom líder, ele precisa treinar, mas para ele treinar, ele precisa ter gente disposta a ser treinada. Ele precisa de alguém que esteja disposto a abrir mão
abrir mão do tempo, abrir mão de coisas importantes. Quantas noites e dia inteiro eu já passei. Um dia um colega pastor perguntou para mim assim: onde é que você arruma essas mensagens para pregar? Eu disse para ele: no meio da semana eu te respondo essa pergunta. No meio da semana, e eu tinha compromisso na semana para pregar. Naquela ocasião eu não era pastor titular da igreja, eu era auxiliar dele. Quando foi no meio da semana, eu mandei para ele uma foto próxima a 1 da manhã, da minha mesa cheia de livros, Bíblia aberta, computador aberto. Mandei a foto da mesa e respondi para ele: é assim que aparecem as mensagens. Eu já estou nessa aqui desde 7 da noite. Servir custa um preço, uma decisão, uma vontade. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Quantos homens casados nós temos aqui? Levanta a mão assim para eu ver. Isso, meu filho, levanta aí, principalmente se a esposa estiver aqui, meu filho. E se não tiver, eu conto. Levanta, Zé Divino. Isso. Pronto. Nós estamos num ambiente espiritual. Por favor, não seja carnal. Qual marido desse aqui que tem coragem de viajar por um tempo, ficar um tempo fora, uns anos fora, deixar a esposa para trás, chamar um amigo e falar assim: amigo, eu estou indo, mas a minha esposa está ficando para trás. Eu preciso que você cuide dela. Alimente ela. Vê se ela está doente. Vê se ela está com saúde. Cuide dela. O que ela precisar, socorra ela. Você é responsável pela minha esposa. Tem coragem? Ela vai te procurar de madrugada em algum sofrimento que ela estiver enfrentando. Ela vai ter algumas crises na calada da noite. Ela vai te procurar e você vai chegar lá e vai consolá-la. Eu disse para você não ser carnal. O amigo não está mandando ter relação sexual com a esposa. Está mandando cuidar. É um absurdo isso aqui que eu estou falando, não é? Pergunto de novo: você, marido, teria coragem de fazer isso? Tem algum amigo que você confiaria em fazer uma loucura dessa? Pois é. Jesus voltou para o céu. E quando ele estava voltando para o céu, ele falou com os discípulos: está aí a minha noiva. Eu vou para lá. Está ficando aí. Cuide dela. Ela vai precisar ser alimentada, você é responsável. Alimente ela. Meu filho, se alguém fizer alguma maldade com a Bianca, e eu ver que é maldade de propósito, você pode ter certeza que que essa pessoa vai escutar algumas boas. Jesus falou com os discípulos: cuide
Cuide da minha esposa, cuide da minha noiva. Cuide da minha igreja. Eu vou. Mas eu vou voltar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem o privilégio de servir a noiva de um amigo que foi e deixou ela, para que você faça parte desse que cuida. O noivo é exigente. O noivo ele vai requerer daqueles que a noiva precisava ser alimentada e ele não alimentou. O noivo vai requerer daqueles que poderiam ter dedicado um pouco mais e não dedicou. O noivo vai dizer: eu deixei aí para que você fizesse alguma coisa. E o que você fez? O noivo também vai requerer daqueles que acabaram se prostituindo com a noiva. Não no sentido grosso, sexual, mas no sentido de ter deturpado a pureza da noiva. Dessas coisas que eu falei, tudo para trás aí, ó. De enfiar essas coisas pagãs no meio do povo de Deus. O noivo vai chegar e vai falar: por que você fez isso? Você deu uma comida estragada para a noiva. Você entregou para ela algo que estava passado, algo ruim, algo mofado. Um pão mofado. Uma comida mal preparada. Os líderes bíblicos são bons administradores do ministério e dos recursos que Deus lhes confiou. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Pedro disse: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Deus foi muito bom com o meu chamado pastoral em acrescentar ou unir a Bianca e posteriormente fazer chegar a Mical e a Sofia, que também fazem parte do meu ministério pastoral, e eu não tenho ministério sozinho. Minha família faz parte disso. Você imagina eu pastoreando uma igreja que não tivesse ninguém para cantar, e se elas não soubessem cantar também, o que seria? Administre o dom que Deus te deu. Você quer ver um negócio que eu sou admirador? E eu fiz o que pude. E eu sou admirador dessa turma que está aqui dentro no Ministério Infantil. Isso aqui não é fácil, não. Isso aqui é um desafio muito grande. Eu sou admirador dessa turma, que investe tempo para preparar, para ter paciência com os meninos lá dentro. Que ter paciência às vezes com adulto já é difícil. Você imagina com a criança que às vezes não para quieta. Isso é normal. E essa turma tem que fazer um malabarismo lá dentro. Administre o dom que Deus te deu. Multiforme graça. O que você tem feito com o dom que o Senhor te deu? Embora não devamos esperar que os líderes de uma igreja saudável sejam perfeitos, eles devem ser líderes servos, que promovam o tratamento de novos líderes, de novos discípulos, equipando os crentes para o ministério e ajudando-os a se tornarem líderes maduros e piedosos. Quantas vezes líderes que eu tive que sentaram comigo para dizer: olha, você precisa fazer assim, desse jeito. Você precisa buscar essa e essa ferramenta. Gente que investiu tempo em mim. E eu preciso honrar essas pessoas. Pastores que foram pacientes comigo. Pastores que tiveram misericórdia de mim. Que me toleraram nas minhas imperfeições. E eu preciso honrar isso. Mas antes de qualquer outra coisa, antes das minhas imperfeições, antes de não saber fazer, não quer dizer que agora eu sei fazer, mas eu precisei me dispor. A disposição, ela é importantíssima. E eu estou falando aqui
mais do que o habitual na minha pessoa. Eu não gosto disso, mas eu estou fazendo questão de dizer isso para dizer que eu tenho moral para falar do que eu estou dizendo aqui, porque eu passei por esse caminho e passo. Eu fui ordenado ao ministério em 2007. Até hoje eu tenho 2 pastores, que quando eu preciso de uma opinião, de uma orientação, alguma coisa que eu estou meio em dúvida, alguma coisa que eu estou meio perdido, eu não sei que decisão tomar, eu ligo para eles. Estou com essa demanda. O que você me fala? Em alguns momentos eles dizem, faz isso, aquilo, outro. Se fosse eu fazia assim, assim, assado. Em outros momentos, eles dizem, vou te ajudar em oração e o Senhor vai te esclarecer. Porque não é porque a pessoa é líder, é experiente, que tem resposta para tudo. Treinar líderes tem sido um investimento de muitas igrejas atualmente. Esse é, aliás, o modelo do ministério de Jesus. Ele chamou 12 homens para que o acompanhassem de perto e aprendessem com ele. Aquela liderança preparada por Jesus enfrentou muitos testes rigorosos, como perseguição física, heresias e até mesmo a própria morte. A minha oração nessa noite é que o Senhor desperte em nossa igreja uma liderança comprometida com as verdades do reino. Uma liderança que antes de querer vencer os demônios, sejam capazes de vencer a própria frieza espiritual. Como Paulo disse a Timóteo, reavive o dom de Deus que há em ti. Reavive. Reavive o dom, renove o dom. Estou terminando. A grande dificuldade de gerar líderes hoje em dia é que muitos dos chamados afirmam que as pessoas não correspondem, tornando a arte de liderar uma tarefa pesada. Já parou para refletir que você pode ser a resposta de Deus para essas pessoas? Já parou para pensar que você pode ajudá-las a se tornarem mais dinâmicas e comprometidas? Já parou para pensar que você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém? Fique de pé comigo. Uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e impecável. Uma igreja saudável, ela não resolveu todos os seus problemas. Pelo contrário, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e os enganos do mundo. Contra as fortalezas da carne e o diabo. Uma igreja saudável é a igreja que procura ser transformada e consolada pela palavra de Deus. Não estava aqui no meu esboço, no meu script. Mas eu sinto aqui impulsionado pelo Espírito de Deus a dizer estas palavras para alguém aqui nessa noite. Reavive o dom que há em você. O Senhor está te chamando para sair dessa caverna que você se escondeu. Você pode ter as suas razões. Você pode ter os seus motivos. E quem sou eu para anulá-los? Mas você sabe que o Senhor te chamou para fazer alguma coisa. Isso arde o seu coração. De vez em quando você se pega pensando nisso. Mas eu não sei por que razão você se escondeu.
O Senhor está te dizendo que está te vendo. E Ele está te chamando para fora, como fez com Elias naquele dia. Saia. Se manifeste. Coloque o peito para fora e diga: eu estou aqui, Senhor. Há um propósito de Deus na sua vida. Não serei leviano de contrariar aquilo que eu preguei na primeira mensagem, de usar qualquer palavra de maldição para te ameaçar. Mas uma coisa eu tenho autoridade nessa noite para dizer: o Espírito de Deus está te visitando onde você está escondido. E Ele te chama: saia da caverna que você se enfiou nela. Você pode ser mais útil do que você está sendo. Há algo maior de Deus para fazer na sua vida. Há algo maior de Deus para fazer na sua casa. Há algo de Deus para fazer através de você. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele. Diga isso para Ele, diga. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estenda suas mãos como quem recebe. Nós chamamos o Espírito Santo. Nós amamos ao Senhor. Nós adoramos o Senhor. O Senhor que conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece as profundezas das nossas emoções e dos nossos pensamentos. O Senhor que sonda as nossas intenções e os nossos sentimentos. Visita, Senhor, o teu povo nessa noite. Que sejamos essa noite cheios da sua presença. Que sejamos renovados pela sua presença. Que o Senhor nessa noite possa fazer transbordar corações que estão vazios. Que o Senhor possa fazer alegrar corações entristecidos. Que o Senhor possa despertar vidas que estão escondidas. Que o Senhor possa fazer romper pessoas que estão amarradas. Que o Senhor possa ensinar corações que estão endurecidos. Que o Senhor possa convencer corações teimosos. Que o Senhor faça de nós nessa cidade cada vez mais uma luz a brilhar, um farol, uma referência de povo de Deus. Que o Senhor nos dê experiências extraordinárias contigo. Que a graça, a paz, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Diz amém.